Como seres humanos, temos uma longa história com o conceito de morte. Fazemos o possível para lidar com a perda de nossos entes queridos, bem como a antecipação do nosso próprio fim. É fato que muitos de nós recorremos à orientação espiritual para nos confortar com histórias relacionadas à ideia de uma vida após a morte. A morte criou mistificação ao nosso redor ao longo dos tempos e de muitas culturas diferentes. Provavelmente é por isso que nosso vídeo O que acontece quando você morre conseguiu tamanha popularidade. É natural se perguntar o que acontece depois que morremos e se, em algum futuro distante, existirá uma tecnologia para nos trazer de volta à vida. Pesquisas recentes sugerem que isso pode acabar acontecendo mais cedo do que poderíamos imaginar. Em abril de 2019, os cientistas queriam testar até que ponto pode se privar o cérebro de oxigênio sem criar danos irreparáveis. Eles queriam descobrir se as células de um cérebro sem vida e intacto poderiam ter algumas de suas funções reparadas. Provavelmente, eles não esperavam que suas tentativas levassem a grandes avanços. Afinal, quais as esperanças de realmente reparar um cérebro que está morto? Mas como foi visto, eles tiveram uma enorme surpresa. Um experimento foi realizado com os cérebros de 32 porcos adquiridos por pesquisadores da Universidade de Yale. Os porcos já estavam mortos quando seus cérebros foram coletados para o experimento, retirados de um matadouro que distribui carne para consumo. Os cérebros dos porcos estavam intactos, mas sem sangue. Após a morte deles, os órgãos foram armazenados em temperatura ambiente por 4 horas antes de começar o experimento. Um sistema conhecido como BrainX foi usado para bombear uma solução experimental para os cérebros, atuando como um tipo de circulação sanguínea artificial. Essa solução continha um produto químico que facilitaria o acompanhamento do fluxo quando os cientistas mais tarde usassem um ultrassom. Após 6 horas permitindo que a solução transfundisse através do cérebro dos porcos, os pesquisadores ficaram surpresos com o que encontraram. É como algo saído de um filme de ficção científica. Os cérebros recuperaram a capacidade de absorver ar e glicose, restaurando oxigênio aos tecidos. Também houve um chocante indício de alguma atividade sináptica entre os neurônios, bem como uma deterioração celular reduzida. Clinicamente falando, embora não pudesse ser classificado como um cérebro vivo, ele estava ativo a nível celular. Isso deixou os cientistas sem chão, que provavelmente não podiam acreditar no que estavam testemunhando. Os pesquisadores não queriam arriscar que o cérebro recuperasse a consciência. Para isso, a solução experimental continha substâncias químicas que funcionaram como bloqueadores de sinais nervosos durante a transfusão. Sabe, só por precaução. Se alguma atividade consciente tivesse sido detectada, a equipe planejava medicar os cérebros com medicamentos anestésicos e congelá-los imediatamente, interrompendo o experimento antes que pudesse ir longe demais. Talvez eles tenham medo de experimentar o horror de acidentalmente criar cérebros de porcos zumbis. Por mais interessante e assustador que pareça transformar The Walking Dead ou Frankenstein em uma realidade potencial e palpável, os cientistas provavelmente tomaram essa precaução devido a questões éticas. Afinal, permitir a consciência nesses cérebros, por mais improvável que seja, seria inegavelmente cruel, dado o desapego deles de seus corpos. Certamente, isso criaria um grande problema para o Conselho de Ética. O estudo do cérebro de porco sugere que estar vivo ou morto não é tão simples e que esses dois conceitos não são tão 8 ou 80 quanto parecem. Pode ser que não haja uma linha definitiva distinguindo os dois e também pode haver algo como parcialmente vivo ou parcialmente morto. Em essência, o estudo abriu os olhos para a possibilidade de uma nova maneira de ser e nos mostrou que a morte pode ocorrer em estágios, sendo que algumas de nossas funções podem ser capazes de continuar, mesmo que outras partes tenham se deteriorado há muito tempo. Normalmente pensamos que nós partimos depois de um médico declarar morte clínica. O que é interpretado como clinicamente morto, no entanto, não possui um significado consistente e sofreu mudanças consideráveis ao longo dos anos. A morte costumava ser pronunciada como uma certeza quando o coração parava de bater. Mais tarde, a conceituação da morte se voltou para o cérebro. Então decidimos que a morte oficial só poderia ser determinada depois que esse órgão vital parasse de funcionar.
Mas agora, os resultados desta pesquisa nos deram uma razão para desafiar tudo o que sabemos. Como as assustadoras evidências sugerem, a atividade celular pode ser restaurada no cérebro após a morte. Mas como poderemos definir a verdadeira morte clínica agora? Com o advento de novos conhecimentos, surgem mais perguntas, e isso certamente é verdade no que se refere a considerações éticas. Conforme citado no Medical News Today, o estudo põe em questão suposições de longa data sobre o que nos torna vivos. O boletim também menciona limitações em pesquisas futuras, destacando um possível rumo para os regulamentos sobre animais usados em experimentos. Determinar a existência de alguma forma de vida após a morte cria uma confusão sobre o que é considerado prejudicial às criaturas e sobre o quão morto um organismo precisa estar antes de poder ser usado para testes. Dizer que este é um pequeno avanço no conhecimento médico é um eufemismo colossal. A tecnologia usada para espalhar a solução experimental no cérebro intacto dos porcos abriu caminho para encontrar novos métodos de tratamento para pessoas que sofrem derrames, lesões cerebrais e doenças como a de Alzheimer. O New York Times explica que este estudo pode abrir caminho para um futuro onde existam menos pacientes com morte cerebral e menos problemas com doadores de órgãos. Isso aconteceria porque, se médicos pudessem usar algo como o BrainX para trabalhar mais intensamente na ressuscitação de seus pacientes, haveria uma necessidade menor de órgãos doados. Então, agora nos voltamos para as grandes questões. Os resultados do estudo com porcos significam que encontramos uma maneira de trazer os mortos de volta à vida? Isso implicaria que os zumbis podem existir? Tecnicamente, mas não inteiramente. Ainda não há necessidade de se trancar em um bunker subterrâneo. Embora os cientistas estivessem preparados para parar o cérebro caso recuperasse a consciência, não havia sinais de atividade inteligente durante o estudo. Embora ativos, os cérebros não estavam perto de estabelecer consciência. Entretanto, se mesmo algumas funções celulares podem voltar à vida, isso abre caminho para outras áreas de pesquisa que poderiam levar a aprender mais sobre os mecanismos de ação que impulsionam a consciência. Embora esse tipo de experimento ainda tenha um longo caminho até que os testes em humanos possam começar, já percorremos um longo caminho. Desde o início de nossa existência, assumimos que nossos corpos só podem estar em um dos dois estados diferentes que conhecemos, ou seja, estar vivo ou estar morto. Uma vez que estamos mortos, é isso, as luzes se apagam. Não há retorno à vida sem um milagre ou alguma forma de intervenção divina. Essa realidade há muito é presumida como uma verdade absoluta, apesar de muitos de nós desejarem o contrário. Mas existiram muitas supostas verdades que foram desmascaradas pela ciência. Até o final dos anos 90, por exemplo, pensávamos que a expansão do universo estava diminuindo. Desde então, descobrimos o oposto. O universo está se expandindo com velocidade cada vez maior. Também pensávamos que os seres humanos, como espécie, possuíam mais genes do que organismos simples como amebas. Graças ao projeto Genoma Humano em 2003, no entanto, aprendemos que uma pequena planta de musgo tem mais genes do que nós. Nada está acima da investigação. Isso inclui a ideia de que não podemos ser trazidos de volta à vida quando estivermos totalmente mortos. Provavelmente não está além do campo da possibilidade que eventualmente possamos aprender a nos trazer de volta à vida, mas ainda não estamos lá. Talvez aprender a fazer isso nos leve a um novo passo em nossa evolução. Mas a questão é, você realmente gostaria de ressuscitar ou você prefere apenas ficar em paz? Embora a imortalidade pareça legal, ressuscitar repetidamente toda vez que você morre e viver para sempre enquanto vê avanços futuros da humanidade pode não ser tão bom assim. Você pode acabar ficando entediado ou cansado da sua existência. Algumas pessoas idosas relatam estarem prontas para morrer porque viveram o suficiente. A mulher mais velha já registrada foi Diane Calment, uma francesa que viveu 122 anos e 164 dias. Calment nasceu em 1875, apenas 10 anos após o término da Guerra Civil Americana. Ela viveu para testemunhar as invenções da lâmpada, telefones, carros, televisões e computadores. Ela viu 3 assassinatos de presidentes americanos, ambas as guerras mundiais e até mesmo o surgimento da internet.
Apesar de ter testemunhado o progresso da humanidade, sua longevidade lhe proporcionou uma existência solitária. Viver tanto tempo era uma bênção e uma maldição, pois ela viu partir seu marido, a filha e até o neto. Sem nenhuma família restante, ela fez um acordo com um advogado. Assim ele poderia herdar a casa dela depois que morresse, mas ele teria que pagar para ela 2.500 francos por mês. Mas ela acabou vivendo mais que ele também. Vendo tantas pessoas partindo, coisas indo e vindo, ela estava pronta quando finalmente morreu em 1997. Certa vez ela declarou: "Espero a morte e os jornalistas", zombando da fama que ganhou por viver tanto tempo. Depois de suportar uma existência tão longa, imaginamos que ela não ficaria muito feliz se algum cientista de repente surgisse do nada no futuro e reanimasse sua consciência. Ela pode dizer algo como: eu pensei que tinha terminado por aqui. Por que você teve que me trazer de volta?" Assim, sugerimos que você pense com cuidado antes de decidir que deseja voltar à vida depois de morrer, caso você se depare com essa escolha algum dia. Então, apenas por diversão, vamos voltar à questão do iminente apocalipse zumbi. Como o estudo com porcos indica apenas a ressurreição de algumas funções celulares, mesmo que zumbis derivassem desse processo, não seria o suficiente para que eles pudessem ser capazes de pensar conscientemente. No máximo, talvez eles restaurem algumas funções motoras, assim como aconteceu com Mike, o famoso frango sem cabeça. Isso nos leva a imaginar que qualquer cadáver humano reanimado bateria continuamente em uma parede sem senso de direção. Por esse motivo, um surto de zumbis provavelmente seria muito fácil de derrotar e não representa uma ameaça real à civilização humana. No entanto, temos um outro tipo de zumbis agora que é real. Há algo conhecido como síndrome do cadáver ambulante ou síndrome de Cotard, uma condição rara em que as pessoas acreditam que estão mortas. A ilusão deles pode fazer com que pensem que estão perdendo partes do corpo ou que perderam a alma. Houve um caso de uma mulher filipina de 53 anos com síndrome de Cotard que acreditava que cheirava a peixe podre. Ela pediu para ser levada ao necrotério para poder estar entre sua própria espécie. Ela recebeu antipsicóticos e antidepressivos para tratar sua condição, o que amenizou seus sintomas. A síndrome de Cotard foi descrita pela primeira vez em 1882 pelo Dr. Julius Cotard como sendo uma condição com a qual os pacientes acham difícil lidar com a sua realidade externa. Embora isso não seja tão dramático quanto os zumbis que têm apetite por cérebros na televisão e nos filmes, ainda é assustador imaginar como seria a vida se todos de repente viessem a ter essa condição, vagando vagarosamente pelas ruas da cidade, pensando que estão mortos. Então, o que você acha dos resultados do recente estudo sobre porcos em 2019? Seremos capazes de trazer os mortos de volta à vida? Você gostaria de ser trazido de volta depois de morrer? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você na próxima vez.